No episódio de hoje do canal Historiólogo, discutiremos a peste negra, uma terrível praga que causou a perda de 1/3 da população europeia. Abordaremos sua origem, os sintomas que afligiram as vítimas e as profundas consequências que marcaram esse sombrio período histórico. Eu sou Brandon Santos, apresentador do canal Historiólogo, e hoje nós te contaremos sobre essa pandemia. Vem com a gente. A palavra peste negra refere-se à peste bubônica, uma enfermidade causada pela bactéria Yersinia pestis, que assolou o continente europeu durante o século XIV. Acredita-se que a doença tenha surgido na Ásia Central e sido introduzida na Europa por marinheiros genoveses. Os impactos desastrosos, uma vez que a doença disseminou-se amplamente pelo continente, resultando na morte de milhões de indivíduos. Estimativas conservadoras apontam que aproximadamente 1/3 da população europeia sucumbiu à crise da peste negra. Contudo, algumas estatísticas sugerem que o número de vítimas possa ter ultrapassado a metade da população. A peste bubônica é ocasionada por uma bactéria presente em pulgas que se infesta em ratos contaminados. A transmissão ocorre quando essas pulgas entram em contato com os seres humanos. E a partir desse ponto, a doença pode ser propagada de indivíduo para indivíduo por meio de secreções corporais ou via respiratória. Diversas teorias circulam sobre o local exato onde a doença começou, mas ainda mais aceita sugere que tenha sido na China. Por muito tempo, a peste negra permaneceu predominantemente na Ásia Central e, a partir do século XIV, expandiu-se pelo Oriente, alcançando regiões como a Mongólia, partes da China, Síria, Mesopotâmia e Egito, causando a morte de aproximadamente 24 milhões de pessoas nessas áreas. O contato da doença com os europeus ocorreu durante o conflito de Cafá, uma colônia genovesa da Crimeia, região atualmente disputada por Ucrânia e pela Rússia. Esse evento marcou o início da propagação da peste para o continente europeu por via terrestre e até mesmo marítima. Em 1343, Cafá, uma colônia genovesa na Crimeia, foi sitiada por tropas tártaras do Kanato da Horda Dourada. O conflito teve várias interrupções e perdurou até 1346, quando as tropas tártaras foram dizimadas por um surto de peste negra. Diante desse cenário, os tártaros decidiram usar a doença como uma arma, lançando cadáveres contaminados para dentro da cidade. A situação ficou tão séria que, rapidamente, a própria cidade de Cafá começou a ser afetada pelo surto da peste negra. E, para fugir da doença, os genoveses começaram a sair de Cafá e voltar para a Península Itálica. No caminho de volta, sem querer, eles levaram a doença para lugares como Constantinopla, Gênova e Marsella, o que fez que a doença se espalhasse ainda mais pela Europa. A peste negra se espalhou pela Europa a partir de 2 pontos no litoral do Mediterrâneo. Em 1347 atingiu a Cilícia, ao sul da Península Itálica, e em 1348 a Marsella, chegando no sul da França. E em 1349 alcançou Gênova, no norte da Itália, e a partir de onde se disseminou por todo o continente. Essa disseminação da doença resultou em mortes em toda a Europa, já que ninguém compreendia sua causa. Isso levou a diversas especulações sobre as razões da peste, como a ideia de que seria um castigo divino ou até mesmo uma acusação aos judeus como os principais responsáveis. Logo, os europeus perceberam que a doença era altamente contagiosa, transmitida principalmente pela via respiratória e até mesmo pelas roupas de pessoas infectadas. A peste negra agia rapidamente, levando à morte em questões de dias aqueles que contraíam. De acordo com o historiador Hilário Franco Júnior, a pessoa doente falecia em até 3 dias após contrair a doença. Por outro lado, Jacques Le Goff, outro historiador, afirma que muitas das pessoas que apresentaram os sintomas da doença morriam até mesmo em 24 horas após manifestar os primeiros sinais. A peste negra se espalhou tanto por cidades quanto pelo campo, sendo mais fatal nos grandes centros urbanos.
Áreas inteiras foram devastadas, resultando em um caos generalizado. Algumas partes da Europa, a reação foi perseguir os doentes, isolando-os para que morressem, chegando até mesmo a executá-los. Com o tempo, os médicos perceberam que o contato com os doentes e seus corpos deveriam ser evitados. Os doentes eram isolados, permitindo o contato limitado apenas a profissionais de saúde. Padres mantinham contato com os afetados, especialmente para realizar os ritos religiosos relacionados ao perdão dos pecados e até mesmo ao funeral. Reuniões em funerais também acabaram deixando de acontecer, e os que tratavam os doentes passaram a utilizar roupas específicas feitas de couro para impedir que a secreção dos doentes penetrasse no tecido. Os médicos também passaram a utilizar uma máscara em forma de bico de pássaro, que era preenchido com ervas aromáticas. Acreditava-se que essa roupa evitava a contaminação. Os padres foram um dos grupos religiosos que mais sofreram, pois tinha contato direto com os doentes e também com os corpos dos falecidos. Como muitos desses padres viviam em mosteiros, locais que havia uma grande aglomeração de religiosos, muitos em idade avançada, quando um padre contraía a doença, era rapidamente morto. O nosso conhecido médico, Dr. Drauzio Varella, afirma que a peste negra pode causar a febre de até mesmo 41 graus, além de vômitos com a presença de sangue e complicações no pulmão. Para que os que tinham problemas pulmonares, a morte era praticamente garantida. A peste negra foi uma doença que esteve presente na vida dos europeus até 1720, quando o último surto foi registrado em Marsella, na França. A atuação da doença na Europa ao longo do século XIV contribuiu para a redução populacional drástica. Estimativas sugerem que entre 30% e 60% da população morreu durante esse período, causando a escassez de mão de obra, e isso teve impacto direto na produção agrícola e também em outros setores, o que levou ao aumento na demanda de trabalho, permitindo que os trabalhadores que sobraram negociassem melhores salários e condições de trabalho. Essa mudança teve implicação econômica a longo prazo. A redução da produção agrícola levou à escassez de alimentos, fome e, em alguns casos, migrações de pessoas para áreas menos afetadas. Mas também, essa crise fez com que as classes trabalhadoras ganhassem mais poder de negociação, resultando em mudança nas relações com os senhores feudais e os camponeses. Esse período marcou o início de uma transição gradual para a sociedade mais orientada para o comércio e menos centrada na servidão. O sistema feudal, que dependia fortemente da agricultura e das relações de trabalho servil, sofreu pressão intensa. A mudança nas dinâmicas sociais e econômicas contribuíram para o declínio gradual do sistema feudal na Europa. Em resumo, a peste negra teve um impacto profundo e duradouro na Europa, moldando transformações sociais e econômicas que perduraram por gerações. O período pós-peste foi marcado por uma série de mudanças que, em última análise, contribuíram para a transição da Europa medieval para a modernidade. Espero que tenha apreciado essa jornada pela história da peste negra e suas consequências que transformaram a Europa medieval. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no nosso canal para mais conteúdos fascinantes sobre história. Se tiverem sugestões de vídeos, deixe nos comentários. Agradecemos muito pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau!